Boa tarde, pessoal. Vamos aí para nosso segundo vídeo, né? Falando de estatística básica. No vídeo anterior a gente falou sobre população e amostra, né? População é todo mundo que pode responder uma pesquisa. A amostra é uma fatia que foi escolhida para participar da pesquisa. Falamos aí também sobre frequência absoluta e frequência relativa, onde a frequência relativa ela é o percentual que cada resposta obteve, né? Falamos também dos gráficos de barra, coluna e o gráfico de setores, né? Que o gráfico de setores a gente tem como gráfico de pizza também, né? Ao todo são 360 graus e a gente vê de acordo com a frequência relativa quanto cada classe vai ocupar aí da nossa pizza, no caso, né? Distribuição de frequência. Como assim? Às vezes a gente pode agrupar dados em classes com amplitudes, porque as respostas não vão ser ou candidato A ou B, ou torce por time, ou torce para um time ou para outro. Então a gente organiza de acordo com classes que têm amplitudes. Como assim? Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa sobre a estatura média dos alunos de uma escola. Não dá pra gente pôr cada centímetro ser uma classe. Tipo, o aluno mais baixo tem 1,40, e depois 1,41, 1,42, 1,43. Então a gente agrupa por classes. E cada classe a gente determina uma amplitude padrão. Por exemplo, vai ter uma classe que vai de alunos que medem de 1,40 até 1,50. Aí depois a próxima classe vai de 1,50 até 1,60 e assim por diante. E aí a gente vai agrupar os nossos alunos de acordo com suas estaturas dentro das classes. Então, quando a resposta da pesquisa é algo que pode gerar muitas classes, então a gente agrupa, fazendo as classes de acordo com as distribuições de frequências, né? A gente vai determinar cada classe tem uma amplitude, né? É, no caso que eu acabei de citar, eu peguei a amplitude de cada classe sendo 10, né? 10 centímetros, né? Vamos ver o exemplo aqui que o livro trouxe para a gente, né? Lembrem-se o seguinte, é muito importante que um mesmo elemento não pode estar ao mesmo tempo em duas classes. Veja bem, que a gente vai chamar de intervalos encaixados. Eu tenho uma classe que os alunos vão medir de 1,40 até 1,50 e a outra de 1,50 até 1,60. Deixa eu só fechar isso aqui. Tchau. A outra de 1,50 até 1,60. Aí se a gente tem aí o Joãozinho, por exemplo, que mede 1,50, ele vai ficar na classe A ou na classe B, ou vai ficar nas duas. Isso tem que ser muito bem definido, porque se algum elemento ficar em duas classes ao mesmo tempo, eu estou contando um elemento só duas vezes, o que não pode. Aí a gente começa assim, ó. Por exemplo, aqui significa que vai de 140 até 150, mas o de 150 não entra, tá? Entra até o 149, então. Aqui implica que vai do 150 até o 160, mas o 160 não entra. Ou seja, seria assim, ó, 140 entrando e indo até 150, mas o próprio 150 não entra. Tá vendo? O intervalo aqui está aberto. Aí o próximo intervalo seria de 150 até 160, mas o 160 mesmo não vai entrar. A gente faz o intervalo aberto. É o que a gente chama de intervalos encaixados, né? Aí não corre o risco de um mesmo elemento tá aqui nesse intervalo anterior e no próximo. Quando chegar no último, na última classe, aí ele vai ser fechado dos dois lados.
Então, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é em utilizar os intervalos encaixados para não ter um mesmo elemento em duas classes distintas, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso. E a amplitude aqui dessas classes está sendo de 10, variando de 10 em 10. A amplitude é constante para todas as classes, tá? Distribuição de frequência. Olha o exemplo. Em uma Olimpíada Estudantil, com alunos do ensino fundamental, foi medida a altura de cada um dos 50 participantes, encontrando-se os seguintes valores, né? Aí foi do jeito que foi coletada a informação. Aí vem, coletou informação, vamos tratar ela. Como assim? Vamos colocar ela em ordem crescente ou decrescente, se for o caso. Aí aqui o livro fez isso, tratou a informação, né? Ele tratou a informação. Aí, veja bem, vou dar um print aqui. Colocou em ordem crescente. Poderia ser decrescente também, tá, pessoal? Opa, vamos voltar aqui que eu errei. Se eu quiser determinar a amplitude total, a gente vai pegar o maior e subtrair do menor. A amplitude total, se eu não me engano, o livro usa a letra H. Então a gente vai fazer aí o 179, que é o aluno mais alto, menos o menor, que é 150. Então a amplitude total deu 29, né? Eu não vou fazer 29 classes. Vamos falar que eu quero que cada classe tenha amplitude de 4. Então a gente vai começar, por exemplo, na classe de 150 até 154, com quem tem 154 não entrando. Aí nessa classe eu vou ter aqui, ó, 2 elementos só. E assim por diante. Vamos pegar aqui do livro que já está pronto. Então, ó, amplitude total no segundo passo. Então, o primeiro passo nas pesquisas de estatística é: coletou informação? Coletei. Agora a gente vai tratar a informação, organizar ela. Depois que a gente organizar bem a informação, aí a gente faz a divulgação no método que a informação for mais acessível para as pessoas entenderem. Então, a amplitude total, o mesmo passo que eu fiz, deu 29, igual a nossa. E aí, terceiro passo, vai agrupar os valores em intervalos de classes, né? Cada classe vão ser os elementos que se enquadram ali, né? Eu não vou pôr 29 classes, nós vamos determinar um intervalo específico. Qual que vai ser a amplitude de cada classe? Aqui no caso, o livro achou conveniente ser de 4, né? De 4 em 4 centímetros. Então, agrupar os valores em intervalos de classes, podemos considerar, por exemplo, 154, 150 a 154. Depois, inclusive, o 150 entra e exclusive vai até o 154, mas ele não entra. E aí é o símbolo, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Ou seja, vai andar de 4 em 4 centímetros. Foi a escolha do livro aqui. Geralmente, às vezes, os exercícios trazem a amplitude das classes. A amplitude total é H maiúsculo e a amplitude da classe é H minúsculo, tá? Então, veja bem, o total são de 50 estudantes, foi falado aí, né, no início. E aí, as classes. Lembra que nosso aluno mais alto tem 1,79, tá? 1,79. Não necessariamente a última classe vai fechar no 1,79, não. Pode ser que ela passe, tá? Mas a gente sabe que não vai ter ninguém maior que 1,79. Então, ó, foram as classes aí de 150 a 154, tinham 10 pessoas. De 154 a 158, 11. De 158 a 162, 9.
de 162 a 166, 7, de 166 a 170, 5 e assim por diante. Veja, a penúltima classe foi até 1,78, mas eu não poderia pôr de 1,79 aqui, que as classes vão variar de 4 em 4, a amplitude da classe é 4 centímetros. Então eu fiz uma outra classe que vai de 178 até 182, tá? Isso, de 178 até 182. Beleza. O livro ele organizou, mas ele não organizou em linha não, foi em coluna, ó, tá vendo? Então aqui 178 até 182 tem 2, 3. 2, 3. Eu ia preferir organizar em linhas, tá? Mas enfim, dá na mesma. Se você aí aqui a gente está marcando a frequência absoluta. Então, de 178 até 182 tem 3 alunos que se enquadram nessa classe, tá? Contando aqui, né? 2, 3. Vamos ver o anterior lá. De 174 a 178. 174 inclusive. Tem 2. E o 178 é exclusive. Então tem só 2 na anterior. Só 2. Se a gente pegar a frequência absoluta de cada classe e somar todas, tem que dar um número total, tá, pessoal? Aqui pra gente vai ter que dar o número total de alunos. Então a distribuição de frequência funciona da seguinte forma: dependendo do tipo de resposta à pesquisa, a gente agrupa os itens em classes, tá? Em classes que vão ser intervalos encaixados. Se fosse uma pesquisa sobre remuneração média do brasileiro, poderiam pôr assim: pessoas que ganham de 1.500 até 2.900, depois de 2.900 até 4.000 ou 4 e pouco. A gente determina uma classe que vai ser um intervalo que pode englobar várias pessoas que estão próximas ali, né? Porque aí ficaria inviável ter uma classe para cada tipo de resposta. Então a gente põe as pessoas próximas agrupadas em classes, de acordo com a amplitude de cada classe, né? Então aqui tem a frequência absoluta. Se eu quiser transformar em frequência relativa, então a gente vai pegar a frequência absoluta da classe e dividir pela frequência total. Então, ó, de 150 a 154, a frequência absoluta é 10. Aí eu vou dividir 10 por 50 e vai dar 0,20, ou se multiplicar por 100, 20%. E assim por diante. Olha essa outra aqui. Alunos medindo de 166 a 170 centímetros. Foram 5 a frequência absoluta dessa classe. Eu vou dividir por 50, dá 0,1 ou 10%. E assim por diante, tá? E aí, se quisesse transformar isso num gráfico, poderiam transformar. Mas veja bem, se eu chego aqui, ó, os alunos que medem de 154 a 158, os alunos que medem de 154 a 158 são 11. Eu não sei se 11 é muito, é pouco, depende do total. Aí se eu falo são 22%, então a gente tem uma noção que está ali quase um quarto, né? Essa classe aqui, que tem o maior quantitativo de alunos que se enquadram a quem mede de 154 a 158 centímetros, como é a classe com a maior frequência, a gente fala que ela é a moda. É o resultado que mais aconteceu, medir de 1,54 a 1,58, tá? Vai vir aqui um exemplo bem similar, que eu sugiro que vocês estudem e façam. É o mesmo que eu acabei de fazer aí assim, tá bom? E qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês.